Capítulo 2. Existe uma ciência para ficar rico? Existe uma ciência para ficar rico. E é uma ciência exata como a álgebra ou a aritmética. Há certas leis que governam o processo de adquirir riquezas. E uma vez que estas leis são aprendidas e obedecidas por qualquer um, a pessoa começará a enriquecer com exatidão matemática. A posse do dinheiro e da propriedade vem em consequência de fazer coisas de certa maneira, e aqueles que fazem as coisas desta certa maneira, intencionalmente ou acidentalmente, enriquecem. Enquanto aqueles que não fazem as coisas desta certa maneira, não importa quão duramente trabalham ou quanto são capazes, permanecem pobres. É uma lei natural que é causa, e como tal, produz sempre seus efeitos. Consequentemente, todo homem ou mulher que aprenda a fazer as coisas deste certo modo começará infalivelmente a enriquecer. Prova-se que a afirmação acima é verdadeira pelos seguintes fatos. Ficar rico não é devido ao ambiente, porque se fosse assim, todas as pessoas em certa vizinhança se tornariam ricas. Todas as pessoas de uma certa cidade seriam ricas, enquanto aqueles de outras cidades seriam pobres. Ou todos os habitantes de um estado rolariam na riqueza, enquanto aqueles de um estado adjacente estariam na pobreza. Mas em toda parte nós vemos ricos e pobres vivendo lado a lado, no mesmo ambiente, comumente na mesma profissão. Quando duas pessoas estão na mesma localidade e no mesmo negócio, e um começa a enriquecer enquanto o outro permanece pobre, mostra que ficar rico não é devido ao ambiente. Certos ambientes podem ser mais favoráveis do que outros, mas quando duas pessoas estão no mesmo negócio, na mesma vizinhança, e um começa a ficar rico enquanto o outro fracassa, isso indica que ficar rico é o resultado de fazer coisas de uma certa maneira. E mais, a habilidade de fazer as coisas dessa certa maneira não é devido unicamente ao talento, pois muitos têm grande talento e permanecem pobres, enquanto outros de menor talento enriquecem. Estudando as pessoas que ficaram ricas, nós descobrimos que são um grupo comum em todos os sentidos, não tendo nenhum talento ou habilidade excepcional que os outros não tenham. É evidente que não ficaram ricos porque possuem talentos e habilidade que os outros não têm, mas porque aconteceu de eles fazerem as coisas de uma certa maneira. Ficar rico não é o resultado de economia ou avareza. Muitas pessoas na penúria são pobres, enquanto outros embanjam e ficam ricos. E ficar rico não é devido a fazer as coisas que os outros falham ao fazer, porque duas pessoas no mesmo negócio fazem, quase sempre, exatamente as mesmas coisas. E um enriquece, enquanto o outro empobrece até a falência. Por todas estas coisas, nós devemos tirar a conclusão que enriquecer é o resultado de fazer as coisas de um certo modo. Ficar rico, portanto, é o resultado de fazer coisas em uma certa maneira e como as mesmas causas produzem sempre os mesmos efeitos, todo homem ou mulher que puder fazer as coisas de uma certa maneira pode se tornar rico. Este fenômeno faz parte do domínio das ciências exatas. A dúvida levantada aqui é a respeito de que esta certa maneira poderia ser tão difícil que somente algumas pessoas poderiam segui-la. Como nós vimos, isto não é verdade, já que a habilidade é natural e inerente ao ser humano. Tanto as pessoas talentosas quanto aquelas sem talento algum enriquecem. Pessoas de intelecto brilhante ficam ricas, e pessoas muito bobas ficam ricas. Pessoas fisicamente fortes ficam ricas, e os fracos e doentes ficam ricos. Algum grau de habilidade em pensar e compreender naturalmente é essencial. Mas já que a habilidade natural é inerente,
Todo homem ou mulher que tiver inteligência suficiente para ler e compreender estas palavras podem certamente ficar ricos. Como nós vimos, não é um fator do ambiente. Obviamente, a localização conta para algumas coisas. Ninguém vai para o coração do Saara e espera montar um negócio bem-sucedido. Ficar rico envolve a necessidade de negociar com pessoas e é preciso fazer isso onde elas estão. Caso elas estejam inclinadas a aceitar o seu jeito de negociar, tanto melhor para você. Isso não depende do ambiente. Caso alguém tenha ficado rico na sua cidade, ou se alguém ficou rico no seu estado, você também poderá ficar. Reitero que não é devido escolher um determinado negócio ou profissão. As pessoas podem ficar ricas em qualquer um deles, enquanto vizinhos no mesmo negócio permanecem pobres. É verdade que você fará melhor em um negócio de que você goste e que seja adequado a você. E se você tiver determinadas habilidades bem desenvolvidas, você se dará melhor em um negócio que faça uso desses talentos. Você também estará melhor em um negócio que seja adequado à sua localidade. Seria melhor abrir uma sorveteria num clima quente do que num frio. E vender salmão seria melhor no local onde este peixe fosse difícil de encontrar. Com exceção dessas limitações gerais, ficar rico não depende de engajar em um negócio particular, mas de sua capacidade de aprender a fazer as coisas de uma certa maneira. Caso você esteja agora no negócio e um outro em sua localidade estiver ficando rico no mesmo negócio e você não esteja enriquecendo, é simplesmente porque você não está fazendo as coisas de certa maneira e a outra pessoa está fazendo. Ninguém é impedido de enriquecer pela falta de capital. É verdade que se você tiver capital, o crescimento torna-se mais fácil e rápido. Mas quem já tem capital já é rico e não necessita considerar este fato. Não importa quão pobre você é. Se você começar a fazer as coisas de uma certa maneira, você começará a enriquecer e começará a ter capital. Ter capital é uma parte do processo do enriquecimento e é uma parte integrante do resultado que se segue ao fazer as coisas de uma certa maneira. Você pode ser a pessoa mais pobre do continente e estar totalmente endividado. Você pode não ter nem amigos, nem influência, nem recursos. Mas se você começar a fazer as coisas de certa maneira, você deverá infalivelmente enriquecer. Porque causas semelhantes devem produzir efeitos semelhantes. Caso você não tenha nenhum capital, você pode ganhar o capital. Estando no negócio errado, você pode entrar no negócio certo. Caso você esteja na posição errada, você pode ir para a posição certa. E você pode continuar assim, começando em seu negócio atual e em sua posição atual e fazendo coisas de uma certa maneira, o que causará sempre o sucesso. Você deve começar a viver em harmonia com as leis que governam o universo.